Minhas amigas e meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com cada uma e cada um de vocês. Você que está em casa com sua família, você que trabalha no campo, no comércio, na indústria, que faz a comida chegar nas nossas mesas, que trabalha na saúde, nas escolas, nas oficinas, você estudante, você que cuida da casa, você empreendedor, todas e todos vocês que ajudam a construir esse grande país. O Natal é um bom momento para relembrarmos os ensinamentos de Cristo, a compaixão, a fraternidade, o respeito e o amor ao próximo. Meu desejo é que esses ensinamentos estejam presentes não apenas no Natal, mas em todos os dias de nossa vida. Que cada um de nós reconheça no outro o seu semelhante, que irmão se reconcilie com o irmão, que as famílias possam celebrar em comunhão. Quero agradecer as orações e as mensagens de carinho que recebi durante a emergência médica que fui submetido recentemente. Graças a esta corrente de solidariedade, estou ainda mais firme e mais forte para continuar fazendo o Brasil dar certo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de dezembro de 2024. São 11 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, erraram os que decretaram que Lula não chegaria aos níveis de popularidade de 2010, quando tinha 87% de bom e ótimo. Dados já mostram sua aprovação decolando. Não passa de lorota a conversa de que a popularidade do governo Lula e do próprio presidente vão mal. Lula está vivendo exatamente o que viveu em 2005, 2006, no seu primeiro mandato. No segundo ano desse primeiro mandato, sua aprovação era mais ou menos o que é hoje, com alta reprovação. Em 2006, ele venceu a eleição da própria sucessão em grande vantagem sobre Geraldo Alckmin. Venceu de lavada. A história se repete. Em 2005, no fim do ano, a popularidade de Lula ainda não era essas coisas. No primeiro trimestre de 2006, disparou. E isso vai acontecer agora em 2025 e, na verdade, já há dados que mostram que não só vai acontecer, como já está acontecendo. Dados concretos já mostram que no curto prazo o Lula pode experimentar uma explosão de popularidade equivalente à do primeiro mandato. Vamos em frente, mas antes eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O que você vê na tela é uma reportagem de maio de 2005. Popularidade de Lula cai em maio pela segunda vez consecutiva. A popularidade do presidente Lula caiu pela segunda vez consecutiva, de acordo com a 76ª Pesquisa de Opinião Pública Nacional realizada pelo Instituto Census, sob encomenda da Confederação Nacional do Transporte. Divulgado nesta terça-feira, 31 de maio, o estudo mostra que o indicador referente ao desempenho pessoal de Lula recuou em maio, registrando redução de 60% em abril para 57,4% dos eleitores, segundo o patamar mais baixo desde a posse do presidente. A desaprovação aumentou de 29% para 32,7% dos entrevistados. Muito bem, aqui é uma matéria de menos de um ano depois. 18 de dezembro de 2006. Lula conclui mandato com a maior popularidade desde que assumiu o cargo. O presidente Lula chegou a dezembro, o último mês de seu primeiro mandato, com aprovação popular de 57%, a maior desde que assumiu a presidência. Isso em 2006. Bom, mês de outubro de 2024, pesquisa eleitoral mostra o Lula perdendo popularidade. Diz a matéria de cerca de um mês atrás, pouco mais de um mês atrás, avaliações positivas do governo, a aprovação do presidente Lula oscilaram para baixo, dentro da margem de erro, porque é sempre dentro da margem de erro, e o levantamento mostra que 35% dos entrevistados avaliam Lula positivamente e 30,8% tem avaliação negativa. É mais ou menos o que acontecia no primeiro mandato.
Muito bem, e por isso já existe uma grande quantidade de analistas dizendo o seguinte: ah não, o Lula não chega mais àquela aprovação que ele tinha no primeiro mandato. Ele terminou, como todos sabem, o seu segundo mandato em 2010 com 87% de aprovação. Bom, vamos para a pesquisa eleitoral, previsão para 2026. Em 14 de outubro deste ano, o Instituto Quest mostra que Lula e Bolsonaro estavam praticamente empatados. Vamos ver aqui, a pesquisa Genial Quest, divulgada em 13 de outubro, aponta que o empresário e influenciador Pablo Marçal aparece pela primeira vez entre as preferências do eleitorado para o pleito presidencial. Com 15% das intenções de voto, o candidato à prefeitura estava numericamente, inclusive, à frente do Tarcísio, numa disputa eleitoral contra o Lula. E aí, a gente vamos para o segundo turno. Vamos ver o que diz a pesquisa Quest no segundo turno, pesquisa de abril. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 36-30, o que dá, no limite, empate técnico. Porque a margem de erro daria mais ou menos 33% no piso para o Lula e 33% no teto para Bolsonaro. Ou seja, empate técnico. Michele, uma situação um pouco pior, Tarcísio também. Mas o que é que acontece? Outubro, novembro e dezembro, 2 meses depois, Lula venceria com folga contra Bolsonaro e todos os rivais. O Lula venceria o Bolsonaro na pesquisa Quest seguinte àquela de outubro por 51% contra 35%, uma vantagem de mais de 50% sobre o Bolsonaro, e nós estamos falando de 16 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro quando ele estava em empate técnico na pesquisa Quest anterior. Muito bem. A equipe econômica entra em 2025 de olho em 2026, o ano de Haddad, Tebet e Galípolo. Mesmo com dólar acima de 6, o ministro da Fazenda vira o ano como alternativa do PT para a presidência. Imagina até isso, o Haddad também venceria o Lula, segundo a pesquisa Quest. Caso o Lula não dispute a reeleição, Tebet corre por fora e Galípolo precisa garantir o futuro dos dois. Por essa nem ele mesmo esperava. Fernando Haddad ficou surpreso com o resultado de pesquisas de opinião, mostrando num dos meses mais tensos para ele em 2024 que parte da população o vê como sucessor de Lula. Foi um empurrãozinho quando a própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tratava de internamente cortar suas asas. De olho em 2026, e depois da lambança financeira e política nesse final de ano, Haddad começa a preparar o investimento da Fazenda em 2025. E 2025 vai ser o ano de preparar a disparada econômica do Brasil em 2026. O Brasil deve chegar a 2026 crescendo mais ou menos como cresceu em 2010, com o Lula tendo uma popularidade lá em cima. E já há dados que mostram que a popularidade potencial do Lula, neste momento, chega a 75%. O que é a popularidade potencial? É a possibilidade de, no curto prazo, o presidente atingir aquele nível de popularidade que ele ainda não tem, mas que há dados que mostram que ele pode ter se as coisas continuarem no rumo em que estão. Por exemplo, primeiramente as pessoas já começam a entender o jogo. E esse dado da escala 6x1, que significa trabalhar de segunda a sábado e ter só o domingo de descanso, está sendo rejeitado pela população, e essa mesma população entende que o governo defende uma condição de trabalho melhor, mais humana para as pessoas, e é a direita que quer escravizar as pessoas, dizendo que os empresários vão quebrar se tiver escala de 5x2, ou seja, trabalhar de segunda a sexta e folgar sábado e domingo. Foi mais ou menos o que diziam
a extrema-direita e até a direita que toma banho e come de garfo e faca, diz hoje o que dizia no passado, quando diziam que se criassem o salário mínimo, os empresários iam quebrar. Se dessem 13º, os empresários iam quebrar. Se pagassem férias, os empresários iam quebrar. Aliás, diziam também que se libertassem os escravos, os empresários iam quebrar. Não é? E 64% dos brasileiros querem o fim desse trabalho de segunda a sábado, que é desumano, a pessoa não tem nenhum tempo para a vida dela. E para metade dos brasileiros, acabar com a escala 6x1 seria positivo para a economia, e seria mesmo, porque ia gerar mais emprego, os patrões iam ter que contratar mais gente e ia aumentar a massa de pessoas que consomem e eles acabariam vendendo mais. Mas o empresário brasileiro pensa com uma cabeça da época da escravidão, né? Bom, seja como for, o desemprego recua de novo, todo mês batendo recorde de queda. E saiu uma pesquisa recente que mostra que o número de pedidos de demissão voluntária bate recorde histórico em um ano. Maior oferta de vagas e mudança no comportamento dos trabalhadores, especialmente aos mais jovens, estão entre as razões que explicam quase 8,5 milhões de pedidos de demissão em 2024. Por quê? Porque a pessoa arruma um emprego melhor. Isso significa o quê? Que as pessoas estão vivendo cada vez melhor. E isso vai entrar nessa conta que eu vou te apresentar no fim da matéria. Veja só, ao mesmo tempo a inflação, que eles fazem tanto terrorismo, está caindo. Né? O IPCA 15 subiu 0,34 em dezembro e os economistas estimavam alta de 0,45. É a mesma coisa que a taxa de crescimento. Para este ano, diziam que o Brasil ia ter recessão e o Brasil vai crescer 3,5%. Ano passado, a mesma coisa, diziam que o país ia ter recessão e o país cresceu 3%. Mas é no salário mínimo também que as pessoas começam a acordar. O salário mínimo que o Bolsonaro deixou foi de R$ 1.212. Com Lula, 2 anos depois, o salário mínimo vai para R$ 1.518. Pode parecer pouco, R$ 300 para você, porém, minha amiga, meu amigo, para quem ganha essa miséria, R$ 300 faz uma diferença monumental. E isso se deve à política do Lula de reintroduzir no Brasil o aumento do salário mínimo acima da inflação. E isso faz com que o trabalhador tenha um ganho real, que o salário mínimo vá aumentando de verdade. E em 2025 vai ser um ano que vai definir como será o desfecho das vidas públicas de Lula e Bolsonaro. Basicamente, o Bolsonaro, ano que vem, vai para a cadeia. E ano que vem, a popularidade do Lula vai decolar. Basicamente é isso que diz a matéria. Mas você tem aqui alguns dados que mostram que as pessoas estão começando a acordar. Veja, as vendas no varejo cresceram 3,4% no Natal, aponta o grupo Cielo. E aí, 68% dos brasileiros acreditam que o Brasil vai melhorar em 2025. Diz pesquisa dos banqueiros, da Febraban. Segundo a última edição de 2024 da pesquisa Radar Febraban, realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, a maior parte da população brasileira chega ao final de 2024 bastante otimista em relação ao próximo ano. Para 75% dos brasileiros, vindo de todas as 5 regiões do país, suas vidas pessoais e familiares irão melhorar em 2025. Veja só, a taxa teve o crescimento de 13 pontos em relação a outubro deste ano. Teve um salto quando o indicador marcava 62%, o menor percentual da série histórica. Você veja o salto que deu a popularidade, ou melhor, a satisfação das pessoas com as suas vidas. Isso significa, sabe o quê, minha amiga, meu amigo? Significa
que a popularidade de quem está fazendo isso acontecer vai disparar. Então eu peço a você, estamos no limiar do ano novo de 2025, eu peço a você que guarde esta live e não se esqueça, guarde, na verdade, isso não é uma live, é um vídeo, guarde este vídeo e assista-o daqui a 6 meses. Assista esse vídeo daqui a 6 meses e aí você pode vir me cobrar se a popularidade do Lula não tiver disparado. Porque o dólar vai se enquadrar, o país vai continuar crescendo e a popularidade do Lula vai reagir em 2025 e vai bombar em 2026. Quem viver, verá. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.